Paz, Senhor. Paz seja convosco, vamos lá. Vamos iniciar nossa transmissão. Quero desejar a todos uma boa noite de paz, uma boa noite na presença de Deus. Nós iremos falar hoje sobre aprofundando o relacionamento espiritual. Aprofundando o relacionamento espiritual. Deus abençoe os nossos irmãos que já estão conectados. Nosso irmão Rufima, nossa irmã Jéssica. Deus abençoe nosso irmão Marcelo, Flávia Lima. Deus abençoe. Aprofundando o nosso relacionamento espiritual. O texto que eu quero abordar, irmãos, é o texto que está escrito no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo de número 30. Você que tem uma Bíblia aí, abre a sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo de número 30, que diz assim, falando ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o texto básico para a nossa live nessa noite, aprofundando o relacionamento espiritual. Eu quero que você grave essas quatro palavras, quatro palavras-chave para termos um relacionamento espiritual profundo ou para nos aprofundar. Primeira, ouvir. Segundo, crer. Terceiro, permanecer. 4, ser aprendiz. E quinto, conhecer ou conhecimento. Primeiro, ouvir. Segundo, crer. Terceiro, permanecer. Para quê? Para ser discípulo. E quarto, conhecer. Quando se trata de relacionamento com Deus, ou aprofundar um relacionamento espiritual, a primeira palavra-chave é ouvir. Deus sempre buscou relacionamento com o homem. E o versículo 30 aqui nós podemos perceber que falando ele estas coisas, muitos creram nele.
Mas o crer, a crença, a credibilidade só acontece depois que eles ouvem, depois que eles escutam o que Jesus tem para falar. Eu prometo ser rápido aqui em cada ponto. Que não há relacionamento sem primeiro um diálogo. Não há como aprofundar relacionamento se quem quer relacionamento não para ouvir. Não tem como ter um relacionamento profundo se quem quer ter esse relacionamento não está disposto a ouvir. Jesus fala muitas coisas. E quem está interessado, quem tem o interesse de ter um relacionamento com Jesus, presta atenção e tem a disposição em ouvir. Não tem como invocar o nome do Senhor sem antes crer. E não tem como crer sem antes ouvir. Quando Deus chama alguém para relacionamento, Deus sempre preza que esse alguém que é chamado esteja disposto a ouvir o que ele tem para passar. Quando Deus chamou Jeremias, capítulo 18 de Jeremias, a Bíblia Sagrada nos revela que veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus queria ter um relacionamento mais profundo com Jeremias. Mas para que Jeremias viesse a experimentar esse relacionamento, essa profundidade de relacionamento, ele precisava estar disposto a ouvir o que Deus tinha para falar com ele. Quando Deus chama o profeta Ezequiel, não é diferente. Capítulo 2 de Ezequiel, a Bíblia diz: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Está escrito em Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Então, eu estou repetindo, para se haver um aprofundamento de relacionamento espiritual, primeiro, eu tenho que estar disposto a ouvir. Tudo começa com ouvir. Ezequiel capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz assim, ó: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé. Então ouvi o que me falava. Veja, irmãos, quantas vezes a palavra ouvir aparece aqui, no capítulo 2, no versículo de número 2 de Ezequiel. E entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé. E então ouvi o que me falava. Para se ter uma profundidade de relacionamento espiritual, eu preciso estar disposto a ouvir o que Deus tem para me dizer. Eu preciso estar disponível a ouvir o que Deus tem para me dizer. Você só permanece de pé diante de Deus. A sua vida espiritual só permanece frutífera. Você só terá um aprofundamento, uma profundidade espiritual se você estiver disposto a ouvir o que Deus tem para falar para você, ou para nós, melhor dizendo. Enquanto nós não estivermos dispostos a ouvir o que Deus tem para nos passar, nós não teremos uma profundidade de relacionamento com Deus. O nosso relacionamento será um relacionamento superficial. O nosso relacionamento será um relacionamento raso. Porque tudo começa com ouvir. No livro de Amós, a Bíblia diz: ouve e a vossa alma viverá. Nossa irmã Manuela, Deus é bom, sim. Ouve e a nossa alma viverá. Então tudo começa com ouvir.
E Jesus está aqui dando um sermão e dizendo muitas coisas. E o versículo 30 do capítulo 8 de João, a Bíblia diz: e falando ele estas coisas, muitos creram nele. A crença só acontece depois de ouvir o que Jesus está falando. O primeiro passo, o primeiro elemento básico para se ter uma profundidade, para aprofundar o nosso relacionamento espiritual, primeiro, ouvir. Segundo, crer. Romanos capítulo de número 10. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 12. A Bíblia Sagrada diz da seguinte forma. Romanos capítulo 10, versículo de número 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Ou seja, como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então perceba que são fases, são níveis, são degraus, é passo a passo. Primeiro, eu tenho que ouvir. Para crer, eu tenho que ouvir o que Deus tem para mim passar. Como crerão se não ouvirão? Nós bem sabemos que a Bíblia Sagrada nos diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Todo relacionamento para ele estar profundo, para ele ter uma profundidade, para ele se iniciar e continuar tendo profundidade, eu preciso estar dando passo a passo. Acontece de forma gradativa. Sabe qual foi o problema do casal, o primeiro casal na face da terra? Foi dar ouvido à voz errada. Foi deixar de ouvir, de permanecer, melhor dizendo, naquilo que ouviu, que foi a voz de Deus e a ordem de Deus, e ouvir a voz da serpente. E quando o casal Eva e Adão, ou Adão e Eva, ouviu o que a serpente tinha para dizer, o relacionamento com Deus foi destruído. Então eu já começo a dizer aqui para você, se você quer permanecer com seu relacionamento, desenvolver seu relacionamento com Deus, escute o que Deus tem para falar para você. Dê ouvidos e acredite no que Deus tem para você. Ouça o que Deus tem para falar para você. Porque o que Deus tem para falar para o ser humano gera vida. Eu vou repetir. A palavra que sai da boca de Deus para o homem ou para a mulher, quando eu falo homem, estou falando em termos de ser humano. A palavra que sai da boca de Deus para o ser humano gera vida. Então, nós precisamos a cada dia para ter um relacionamento vitorioso com Deus. Para ter um relacionamento espiritual com profundidade, precisamos ouvir. Precisamos estar dispostos a ouvir o que Deus tem para nós. A Bíblia Sagrada nos revela que Ezequiel foi levado ao vale de ossos secos. E a Bíblia diz que Deus perguntou a Ezequiel: poderão viver estes ossos? Ezequiel disse: Senhor Jeová, tu sabes. E Deus disse: profetiza os ossos secos. E diz assim: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ele diz que, e eu profetizei como me deu ordem, e houve um reboliço enquanto eu profetizava, ou seja, enquanto a palavra de Deus estava sendo proferida naquele vale que outrora estava sem esperança, começa a gerar vida. Quando você começa a ouvir o que Deus tem para dizer para você, você começa a ter vida. Você começa a ter profundidade nesse relacionamento. Você começa a ter um relacionamento mais vigoroso, um relacionamento mais fortalecido, um relacionamento forte. Segundo ponto, crer. Não tem como crer se antes não ouvir. E também não adianta ouvir se não crer. Eu preciso acreditar.
Eu preciso tomar posse. Eu preciso agarrar. Eu preciso ter as palavras como se fosse um tesouro. O salmista Davi, uma certa vez, no Salmo 119, versículo 11, ele disse: escondi a tua palavra no meu coração. Não fiquei somente no ouvir, mas eu guardei. Então a minha fé, para estar fortalecida e ter uma profundidade, uma base, uma estrutura, eu preciso crer. Preciso guardar o que eu ouvi. Terceiro ponto, permanecer. Nós jamais devemos ser um ouvinte esquecido. Tudo aquilo que nós ouvimos da parte de Deus, além de crer, temos que permanecer naquilo que cremos. Veja que são fases, são etapas. Porque se eu não permanecer naquilo que eu creio, e se eu não crer naquilo que eu ouço da parte de Deus, de nada adianta. O relacionamento não será um relacionamento consolidado. Um relacionamento fortalecido. Porque saiba de uma coisa, toda vez que você ouvir a palavra de Deus e a sua fé é fortalecida e motivada a crer naquilo que está ouvindo, o inimigo de nossa alma vai tentar tirar do seu coração aquilo que gera a vida, tentando colocar nos seus ouvidos, fazendo com que você ouça aquilo que é contrário, que vai te dar vitória, que vai te dar uma profundidade de relacionamento espiritual. Jesus, em uma das suas parábolas, ele disse que o coração do homem era como uma terra, como se fosse um terreno que está sendo preparado para receber a semente. E a palavra de Deus era como uma semente, uma espécie de semente. Jesus disse que uma parte da semente, quando o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. É aquele que ouve, mas não dá tanto crédito, recebe com alegria, mas logo vem os passarinhos, e Jesus perfigurou os passarinhos como se fosse um maligno e arrebata a semente. Jesus também falou que parte da semente caiu entre os pedregais. Pedregais não tem raízes profundas, não tem profundidade, porque às vezes até ouviu e creu, mas não procurou permanecer. E logo vem o sol, as provas, as perseguições, a dificuldade, e queimou a raiz e ela logo morreu. Jesus também disse que outra parte caiu entre os espinhos. E até nasceu, e até cresceu, mas se tornou improdutiva. Porque não basta crescer, não basta ingressar nessa caminhada, não basta iniciar a fé. Eu preciso começar ouvindo, crendo e permanecendo. Os espinhos falam dos cuidados da vida. Os espinhos falam, muitas das vezes, do corre-corre do dia a dia, das lutas do dia a dia, das ambições. Sufoca a planta, mas outra parte da semente caiu em boa terra. E essa que caiu em boa terra deu fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Ou seja, cada safra, cada estação para ela produzia ainda mais. Ela produzia o dobro. O que Deus está dizendo aqui para nós é que para o nosso relacionamento espiritual ser profundo, é que para o nosso relacionamento espiritual ter profundidade, nós precisamos estar sempre ouvindo o que Deus tem para falar para nós. Nós precisamos sempre estar crendo naquilo que escutamos e ter permanência e ter constância. Eu não posso ser hoje e amanhã não ser mais, tá entendendo? Eu não posso agarrar hoje e amanhã soltar. Eu preciso permanecer. Em um dos versículos da Bíblia, a Bíblia diz assim, ó: sede firmes e constantes, sempre abundantes.
No livro do Salmo, capítulo 1, no livro do Salmo 1, versículo 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água. Dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Absolutamente tudo quanto fizer prosperará. Mas eu preciso estar ouvindo, crendo e permanecendo. E Jesus disse, falando ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia aos judeus que criam nele, porque eles chamam à parte aqueles que querem relacionamento. Então, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quer ser para Deus? Quer ser verdadeiro diante de Deus? Quer ser verdadeiramente aprendizes de Cristo? Requer uma caminhada. É gradativo. Tem gente que só se limita no ouvir. Outros até ouve e se limita no crer. Outros se limitam no ouvir, crer e no permanecer. Mas são etapas. São etapas que eu vou passando e meu relacionamento vai aprofundando. Lembra do rio que Deus mostrou em visão para Ezequiel? O anjo saiu com o cordão de medir, mediu 1000 côvados. E ele disse que a água dava nos tornozelos. Depois ele saiu e mediu mais 1000 côvados e a água dava nos joelhos. Depois ele mediu mais 1000 côvados e a água dava nos lombos. Depois ele mediu mais 1000 côvados e não tinha como mais andar nem se locomover, não tinha mais como ele ter domínio de si próprio, porque na verdade agora as águas o dominavam. É isso que Deus quer fazer no nosso relacionamento espiritual. Deus quer estar no controle totalmente de nossa vida. Porque aprofundando o relacionamento espiritual, porque quando nós chegamos a uma profundidade, não somos mais que queremos, não somos mais nós que queremos, mas é o Espírito Santo que vai querer por nós. Não serão os nossos desejos que estarão em primeiro lugar, mas serão os desejos de Deus que estarão em primeiro lugar. Serão a visão de Deus, o querer de Deus. Tem pessoas que limitam o seu relacionamento somente no ouvir, outros no crer. Não vai dar para concluir essa live. A Bíblia Sagrada fala de 2 mulheres, eu quero encerrar aqui nessa história. Uma chamada Marta e outra Maria. A Bíblia diz que elas convidaram Jesus a estar em sua casa. Por incrível que pareça, Marta, ela abre a porta para Jesus e recebe Jesus em sua casa. Para Marta, ela fez o bastante. Para Marta, ela fez o que mais importava, que foi receber Jesus em sua casa. E correu para os afazeres domésticos, porque afinal de contas Jesus era um homem acompanhado por 12 discípulos. E ela está muito preocupada, procurando em servir melhor. Maria não é aquela que vai abrir a porta. Mas quando Jesus entra em sua casa, Maria senta aos pés de Jesus e ouve as suas palavras. E Marta diz: Senhor, não está dando conta, o Senhor não percebe que eu estou aqui servindo sozinha, me desgastando no serviço e minha irmã não me ajuda? Peça para que ela venha me ajudar. Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, por que está preocupado com tanta coisa? Só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. E o que Maria escolheu não será tirada. Às vezes estamos preocupados com muitas coisas.
Aqui eu quero falar também para aqueles que são cristãos, preocupados com muita coisa, procurando servir. Eu quero dizer, a devoção vale mais do que o serviço. O relacionamento vale mais do que o serviço. O ser vale mais do que o fazer. Jesus dizia para os que criam nele: se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Sereis do verbo ser. Vale mais ser do que fazer. Vale mais ser para Deus do que tentar fazer para Ele alguma coisa para agradar. Marta queria fazer para agradar. Maria procura ser. E para ser, ela precisa sentar para ouvir. Quer o teu relacionamento profundo com Deus? A gente precisa sentar para ouvir. A gente precisa sentar aos pés de Jesus para ouvir o que Ele tem para falar para nós. A gente precisa sentar para ouvir o que Ele tem para falar para nós. A gente dá ouvido a muitas coisas. Às vezes a gente enche a nossa mente de muitas coisas, mas não queremos encher a nossa mente, o nosso coração com aquilo que Deus tem para nós. Eu quero dizer para você, Deus tem palavra de vida para você. É mentira do diabo quando ele diz que você não vai conseguir. É mentira do diabo quando ele diz que você nunca será aquilo que Deus projetou para você. Aprofunde o teu relacionamento com Deus. Primeiro, ouvindo. Segundo, crendo. Terceiro, permanecendo para ser discípulo. Ser discípulo é aquele que aprende. Estamos aprendendo todo dia. Estamos em um processo de evolução. Semana que vem eu falo sobre e conhecereis, que é o quinto ponto, conhecimento. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado por estar comigo nessa live. Feche seus olhos em nome de Jesus. Estarei orando por você. Estarei te apresentando em oração. Deus eterno, Tu és grande, poderoso. Tu és, ó Deus, o Criador dos céus e da terra. Eu quero te pedir, Senhor, continua abençoando a vida de cada pessoa que esteve comigo nessa transmissão. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, guarda a família, o lar. Tu é conhecedor, meu Deus, da mente, do coração e do desejo de cada homem, de cada mulher. Eu não sei, Senhor, o que cada um está passando, o que cada um necessita, mas o Senhor conhece. Espírito Santo, que essa palavra gere vida, aleluia, no coração de cada pessoa que ouviu a Tua palavra. Espírito Santo, quero te pedir, libere a Tua graça, libere a Tua bênção, libere a Tua misericórdia, a providência, o livramento sobre cada um agora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Quinta-feira que vem estamos aqui mais uma vez, falando sobre aprofundando o nosso relacionamento espiritual, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus, em nome de Jesus.